Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre geometria. Falar um pouquinho sobre ângulos. Os ângulos, eles podem ser retos. Quando eles são retos? Quando eles medem 90 graus. E eu não vou escrever 90 graus desse jeito, eu vou escrever assim, olha, 90, uma bolinha ali, né? Para representar a palavra graus. Então, olha, o ângulo, ele é formado por duas semirretas, olha. Lembra da semirreta? Ela tem início e não tem fim? Então, o ângulo é formado por duas semirretas, uma para um lado, uma para o outro. Se essas duas semirretas formarem um ângulo de 90 graus, olha, esse aqui é o símbolozinho para dizer que aí tem 90 graus. Se formarem um ângulo de 90 graus, são chamados de ângulos retos. Olha, pessoal, isso aqui é um transferidor, olha. Vocês recebem essa reguinha aqui, normalmente naquele kit, no início do ano, né? Isso aqui é usado para medir ângulo. Como é que eu faço? Eu não sei se dá para ver, mas olha, bem aqui no meio tem um zero, tá vendo? E aqui em cima tem uma marquinha assim, parece um... É uma marquinha assim, ó. Tá vendo? Aqui embaixo zero. Eu coloco esta marquinha aí, aqui bem no vértice, tá vendo? Coloco bem no vértice e coloco esta linha aqui da minha reguinha bem certinho em cima da minha semirreta, olha. 90 graus, ó, o 90 aqui, tá vendo? Do lado de dentro, ó, 0, 10, 20, 30, tá vendo aqui, ó? 10, 20, 30... E do lado de fora, vamos que eu quisesse medir o ângulo que tivesse desse outro lado, do lado de fora, do lado aqui, ó, da beirada, começa 0, 10. Então, eu não preciso ficar virando o meu transferidor. Eu vou olhar de acordo com o que eu tenho. Se eu quero, comecei do lado de lá, eu uso o lado de dentro, ó. Se eu uso esse lado aqui. Se eu quiser, né, se eu quiser medir daqui para lá, eu uso a marcação do lado de fora. Enfim. O nome da reguinha é transferidor. Nós ainda temos os ângulos agudos, que são aqueles ângulos que medem menos que 90 graus. Mediu 90 graus, ângulo reto. Mediu menos que 90 graus, ângulo agudo. Olha lá, tracei um ângulo agudo. Vou medir o meu ângulo agudo. Olha, coloco o vértice bem aqui alinhadinho, alinho a reta aqui, ó, alinho isso aqui com a minha semirreta e vou medir aqui, ó, 10, 20, 30, 40, ó, estão vendo? 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 60 graus. E nós ainda temos os ângulos obtusos, que são aqueles ângulos que medem mais do que 90 graus. Olha lá, tracei um ângulo obtuso, vou medir, né? Vou alinhar aqui o meu transferidor, olha o vértice no vértice, tá vendo, ó? Zerinho aqui, alinho. Como o meu ângulo começou do lado de lá, olha, como o meu ângulo é aqui, ó, eu vou olhar pelo lado de dentro, ó, 120 graus, tá vendo? Então, o meu ângulo mede 120 graus, é um ângulo obtuso. Eu tenho colocado aqui um V de vértice, mas só para gravar bem que esse pontinho aqui é o vértice. Na verdade, de A a Z eu poderia pôr qualquer letra maiúscula. Polígonos. O que será que são polígonos? São figuras geométricas. São formadas por segmentos de reta, são fechadas e são planas. Se uma dessas três coisas não estiver acontecendo, não é um polígono. Lembra, pessoal, do que são segmentos de retas? Ó, são pedacinhos, tem começo, tem fim. Então, o polígono ele é formado por segmentos de retas. Tem começo, tem fim. Tá vendo? Tá vendo, ó? Isso aqui não pode ser um polígono. Por quê? Porque é aberta, ó.
ela tem que ser fechada. E outra coisa, também tem que ser simples. Ela não pode passar a linha uma por cima da outra, né? Então, aqui, ó, figuras geométricas planas, formada por segmento de reta, fechada e simples, ok? Tem que ter todas essas coisas. Outra coisa, pessoal, de acordo com o número de ângulos, tá vendo quantos ângulos tem aqui, ó? De acordo com o número de ângulos, é o nome do polígono. Outra coisa, o número de ângulos coincide com o número de lados, ó. Um ângulo, dois ângulos, três ângulos, quatro ângulos, cinco ângulos. Um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados. Ok? O número de lado é igual ao número de ângulos. Na verdade, olha, eu coloquei aqui marquinhas, 3, 4. Eu não posso pôr marquinha igual, porque se eu puser a mesma marca, em matemática, significa que a medida é igual. Então, aqui, ó, a minha medida não é igual, então eu tenho que pôr marcas diferentes. Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos, quatro tracinhos, cinco tracinhos. Se eu colocar aqui dois tracinhos, quer dizer que esse lado aqui é igual àquele. E nesse caso aqui é mentira. Só anotei aqui o que eu disse. Olha, de acordo com o número de ângulos ou o número de lados, os polígonos recebem nomes. Então, vamos lá, né, pessoal? Uma coisa, não dá para existir um polígono com menos de 3 lados. Olha lá, um lado só não dá certo. 2 lados também não dá certo. Por quê? Porque tem que ser fechado. Então, como tem que ser fechado, tem que ter no mínimo 3 lados. E aqui, vocês já sabem, né? Qual é o nome de um polígono de 3 lados? Triângulo, quadrilátero, pentágono. Olha lá, coloquei os nomes todos aqui. Triângulo, 4 lados. Quadrilátero, 5 lados. Pentágono, repara, ó, o penta é o prefixo de 5. E o finalzinho aqui é que significa ângulo. Ó, hexa, 6. Hexágono, septágono, octógono, eneágono, decágono. Repare, se o polígono tem 6 lados, ele também tem 6 ângulos internos, ele também tem 6 ângulos externos, ele também tem 6 lados. Vale para todos. 9 lados, 9 ângulos internos, 9 ângulos externos, 9 lados. Depois do 10. Depois do 10, 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. E do 13 para frente é o prefixo para 3 mais o decágono, mais a palavra decágono, que é 3, 10, né? 14 lados, quadridecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágono. E vai até o 20. 20 lados, icoságono. E aí acabou. A partir daí se diz um polígono de 23 lados, um polígono de 48 lados. Nós podemos falar desse jeito também, ó, um polígono de 12 lados. Podemos falar desse jeito, não tem problema. Mas até o 20 eles têm nome, ok? Mais uma coisa ainda para falar nessa aula, do perímetro. Então, o que é perímetro? É a soma das medidas de comprimento dos lados de um polígono. Por exemplo, calcule o perímetro das figuras. Vou desenhar as figuras. Olha lá, primeira figurinha que eu quero calcular o perímetro é esse triângulo aqui. Então, eu vou calcular. Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 o quê? Ó, 15 centímetros. Ok? Mais um quadradinho aqui.
Perímetro é igual à soma dos lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. 16 centímetros. Bem fácil, né? Mais um pouquinho. Mais 2. Olha lá. Um retângulo aqui, né? Perímetro é igual. 6 mais 2 mais 6 mais 2. Lembra, eu posso alterar aqui a ordem das parcelas, né? Não tem problema. 6 mais 6, 12. 13, 14. 15, 16. 16 centímetros. E essa figura aqui? Na verdade, eu chamei essa figura de retângulo, mas ele é um quadrilátero, né? Eu ainda não falei do retângulo para vocês. Então, mais um. Perímetro igual. Um trapézio aqui, né? 8 mais 3 mais 7 mais 4. 8 mais 3 mais 7 mais 4. 8 mais 3, 8, 9, 10, 11. 11 mais 7, 18, 19, 20, 21, 22 centímetros. Tudo bem, pessoal? Muito difícil isso? Não, né? Então, vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios lá, que eu deixei para vocês. Qualquer dúvida, tiramos na aula, tá ok? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.